Olá, seja bem-vindo à nossa maratona de lives Viva Mais e Melhor, aqui pelo @rafaelraposo.df. Hoje eu quero conversar com vocês sobre como se tornar mais ativo através do exercício funcional, ok? Ontem a gente falou um pouco sobre como se sair do sedentarismo. A gente vai retomar uma pequena parcelinha daquilo ali só para recordar do que a gente conversou ontem. Ontem a gente conversou sobre essa parte de sedentarismo, que uma das formas de sair do sedentarismo é fazer pelo menos 20 minutos de atividade durante o dia, ok? Olá, Felipe, seja bem-vindo. Falamos também sobre alguns métodos para você sair do sedentarismo, que além de 20 minutos por dia, que é a recomendação de 150 minutos por semana da Organização Mundial de Saúde, você poderia fazer alguns detalhes, como atender um telefonema em pé quando está no trabalho, para não ficar tanto tempo sentado, fazer algum tipo de movimento enquanto você está assistindo televisão, subir um lance de escada ou dois, se você precisa ir para andares mais altos antes de você pegar o elevador. Parar seu carro mais distante um pouco, né? Se você precisa fazer uma compra, para você ter mais movimento durante o dia. E assim a gente vem para a live de hoje, que é como utilizar a atividade funcional, verdadeiramente se utilizar da atividade funcional para te deixar mais ativo, ser o pontapé inicial para a sua jornada, para a sua ativação, ok? O grande problema que nós profissionais achamos e vemos durante um início de treinamento é que muitas pessoas que procuram a gente para fazer uma atividade funcional, na grande maioria, ele vem porque ouviu falar de benefícios, ouviu pessoas que falaram que emagreceram muito com a atividade funcional. Só que essas pessoas elas estão ou sem movimento, ou com baixo nível de movimento, ou às vezes nunca fizeram atividade física. A atividade funcional é uma atividade muito, muito boa para quem está iniciando uma atividade. Só que a atividade funcional propriamente dita. E aí eu me sinto na obrigação, como educador físico, de alertar vocês que a atividade funcional ela pode ser feita por todos? Pode. Mas tem alguns detalhes que a gente precisa ver um pouquinho antes. Porque a maioria das pessoas que estão com pouco movimento ou totalmente inativas, elas não percebem, mas seus corpos estão em desequilíbrio. O que quer dizer um corpo em desequilíbrio, Rafa? O corpo em desequilíbrio que eu estou querendo falar é que tem áreas que você precisava ter mobilidade, essa mobilidade não está tão boa, e áreas que você precisava ter estabilidade, e essa estabilidade não está acontecendo. Vou dar um exemplo. O quadril é um local onde a gente tem que ter mobilidade. Se o seu quadril não tem mobilidade o suficiente, na hora que você vai sentar e levantar de uma cadeira, que é o nosso agachamento, você vai perceber que você usa um pouco da coluna lombar para fazer o movimento. E aí muitas pessoas reclamam de dores lombares. Então, a minha preocupação maior, quando a gente fala de como se tornar mais ativo com exercício funcional, é justamente olhar esse padrão inicial de movimento. E aí eu sou repetitivo em falar sobre padrão de movimento. Se você está procurando algum lugar, ou se você está começando uma atividade funcional, e você não ficar atento a esses desequilíbrios corporais, se eu não estou funcionando direito, o meu corpo vai sobrecarregar uma outra parte. E se eu não estou funcionando direito, algumas musculaturas minhas vão estar mais ativas do que elas necessitariam normal, e algumas partes elas não vão estar trabalhando com a eficiência que precisaria. Então eu preciso sim, para começar uma atividade funcional, ver um pouco como que está esse jogo. A gente falou em tensegridade, que é a compressão e o tensionamento, e a gente precisa ver sim como que está essa tensão e essas compressões entre as articulações, como que estão funcionando as musculaturas, para que você faça um exercício que realmente torne você mais ativo e não te lesione. O maior risco é lesão. Eu sempre falo que é melhor você não fazer atividade física do que fazer uma atividade física errada. Então, cara, eu assisti uma live ontem que o cara falou que era melhor não fazer atividade física. Não é isso. É melhor você fazer a atividade física correta. Então você buscar as melhores fontes de informação, você buscar realmente quem trabalha com isso, quem realmente busca padrões de movimento corretos para você fazer um exercício, ter uma base correta para que você tenha atividades que possam subir de nível, ok? Então vamos lá. Então eu quero te explicar um pouco sobre
O que seria essa mobilidade e essa estabilidade? Tá? Quando a gente fala em mobilidade, que eu falei do quadril, a mobilidade você perde por dois motivos, normalmente. Então eu posso ter uma perda de mobilidade porque meu músculo está muito encurtado, então ele não permite alongar para que eu tenha uma amplitude de movimento. E tem vezes que a própria articulação, pelo desuso, ela vai ficando mais rígida e você não consegue ter movimento por isso. Então quando eu falo de mobilidade, já é diferente daquela mobilidade urbana, mas também gera mobilidade urbana, que você vai estar mais condicionado. Mobilidade é você conseguir usar suas articulações e ter os seus músculos de forma funcional. E quando eu falo em equilíbrio, estabilidade, eu estou falando que existem alguns músculos, sim, que são responsáveis para aquela estrutura fazer o movimento correto, da forma adequada. Então eu preciso, sim, ativar, eu preciso ter um componente de aprendizado motor no início dos meus treinos. Então, quando eu falo para a gente fazer um exercício e ter uma ativação pelo exercício funcional, eu estou querendo te lembrar assim, todo exercício funcional, para ser bem executado e para ser bem realizado, eu preciso de 3 momentos. O primeiro momento, que é o aquecimento, onde eu preciso, sim, ver como estão esses desequilíbrios musculares, ver como está a sua capacidade articular. O momento 2, onde eu faço a atividade propriamente dita. E o momento 3, onde eu tenho uma volta calma. Então, sempre que você pensar em exercício funcional, você precisa pensar nesses 3 níveis. Rafa, mas ontem você veio falar pra gente que, apesar da Organização Mundial de Saúde falar que a gente tem que fazer 150 minutos de atividade física, que daria 20 minutos de domingo a domingo, ou 30 minutos de segunda a sexta, eu posso fazer ela fracionada. Sim, você não precisa fazer o aquecimento, a parte principal, e a volta calma, que a gente chama, que seriam mais os alongamentos, tudo junto. O ideal, se você tiver tempo, é você pegar esses 20 minutos e dedicar os 20 minutos para você fazer o seu exercício. Agora, se você não tem, você pode, de manhã cedo, antes de sair de casa, você pode fazer sim um trabalho de mobilidade. Você pode sim gastar um tempinho fazendo um trabalho de estabilidade. E aí você já está trabalhando essa valência. Você pode ali na hora do almoço, rapidinho, fazer uma atividade mais fina, uma atividade funcional propriamente dita, onde eu vou ter uma ativação cardiovascular, através de alguns exercícios de marcha estacionária, polichinelos, essas coisas, e vou ter uma ativação neuromuscular, que seriam os agachamentos, seria a flexão, apoio, seria o avanço, seriam esses exercícios. E você sim pode fazer à noite mais um trabalho de alongamento. Ok? Você pode fazer ele fracionário ou ele inteiro. O importante é você pensar, para você ter uma boa execução e uma real utilização de um exercício funcional, você se tornar ativo através do exercício funcional, não adianta simplesmente você olhar para aquele seu amigo que faz exercício funcional, ou olhar na internet que o exercício funcional emagrece, que a maioria das pessoas que procuram o exercício funcional, ele não está ali por uma reabilitação ou um trabalho de reprogramação. Ele está ali justamente porque a maioria das pessoas quer o quê? Emagrecer. Então, para você fazer um exercício funcional bem feito, você tem que pensar assim, que você precisa de um aquecimento ou uma parte do seu treino dedicado à mobilidade e estabilidade, uma parte do seu treino dedicado ao treinamento físico mesmo, ativação física, e uma parte do seu treinamento dedicado à respiração e alongamentos. Aí você vai ter um trabalho funcional bem feito, ok? Então vamos lá. Através do trabalho funcional eu consigo ativar minha parte cardiorrespiratória, aumentar sim meu metabolismo, eu consigo trabalhar para quem está sem força muscular, eu consigo ganhar um pouco de força muscular, principalmente se eu não tiver sobrecargas, aí serve mesmo para quem está sedentário, que vai ter uma relação de ganho inicial. Eu consigo aumentar minha resistência e consigo aumentar meu equilíbrio, minha coordenação motora também, ok? Então vamos lá, o que eu preciso ter para um iniciante num trabalho funcional? Eu preciso ter atividades com exercícios simples. O simples funciona. Lembra aquela coisa que falam? O menos é mais? No exercício funcional também funciona assim. O exercício funcional, o menos é mais. Então, se você consegue fazer um agachamento perfeito, faz o agachamento perfeito. Se você ainda não tem amplitude de movimento ou não consegue fazer um agachamento perfeito, faz um agachamento adaptado.
de repente colocando uma bola na parede. Ou você pode encostar o quadril na parede, segurar em isometria, para que você tenha o movimento correto. Ok? Ah, eu não consigo correr, mas você pode fazer uma marcha estacionária. O simples funciona. Você precisa estruturar. E o Rafael gosta, quando eu estou trabalhando exercício funcional, de trabalhar combinado partes de cardiovascular, que seriam essas marchas rápidas ou corridas ou polichinelos, com exercícios de força ou de resistência, que seriam os agachamentos, flexão de braço, um avanço, seria uma elevação de quadril unilateral. Então a gente tem vários exercícios que podem ser feitos. O que eu quero passar para vocês é que, principalmente para quem está sedentário e está buscando evolução, essa primeira parte de aprendizado motor e propriamente da atividade inicial, com exercícios mais simples, pequenas atitudes, eles, na grande maioria, eles já têm 40% de ganho. As pessoas percebem uma melhora já de 40% nas suas funções, na sua disposição para o dia a dia, elas percebem. E as pessoas que estão próximas também percebem isso. Então, se você quer se tornar mais ativo, o exercício funcional é excelente para você, porque você não precisa de uma academia. Você precisa, sim, de uma orientação, mas você não precisa de uma academia, você não precisa de peso. É o exercício mais democrático, tirando a corrida e a caminhada, que existe. Porque a corrida e a caminhada, todo mundo sabe caminhar. Muitas pessoas acham que sabem correr, mas também é uma coisa difícil, porque tem as fases corretas e tem muitas pessoas que não correm de forma apropriada, de forma realmente produtiva, e aí começa a ter alguns desgastes. E o exercício funcional, que todo mundo acha que sabe fazer, mas que na verdade precisa de certos cuidados, ok? E aí eu venho falar sobre os praticantes. E aí eu tenho um grande problema, um grande desafio nosso profissional com o treinamento funcional, o exercício funcional. Existem pessoas que estão excessivamente motivadas e pessoas que estão desmotivadas. As pessoas excessivamente motivadas, elas querem sempre mais. É difícil da gente conseguir segurar elas para elas entenderem que o aprendizado motor, ele já vai dar resultado para ela, mas ela só foca no emagrecimento. Ela está ali, ó, querendo voar. Mas ela não entende que para ela conseguir o rumo que ela quer, ela precisa ter segurança. E as pessoas que têm falta de motivação, que tudo é penoso para elas. Então, para essas duas pessoas eu recomendo cuidado, mas vá no seu limite, ok? Tanto para o muito motivado, respeite o seu limite. De vez em quando vai te puxar um pouco para baixo, porque você está tão empolgado que você não quer respeitar esse limite. E para quem está com falta de motivação, tenta ir um pouquinho acima, vá no seu limite, que aí você consegue resultados, ok? O que eu quero passar para vocês? Exercício funcional é muito bom, tanto para quem quer começar uma atividade física, quanto para quem quer emagrecer. O grande problema do exercício funcional, atividade funcional, são os excessos ou as faltas, ok? Então, quando você começar uma atividade funcional, um exercício funcional, seja muito minucioso. Quando você vai começar uma atividade funcional, você tem que perceber realmente se você consegue fazer aquele exercício, seja por capacidade cardiovascular, ou seja por capacidade de execução do movimento. A maior dica de todas é: quer fazer atividade funcional? Percebe o seu corpo. Eu quero que você vá ao seu máximo, mas ao seu máximo dentro do seu limite de condicionamento e ao seu limite de função motora, função articular. Se a sua função articular te permite fazer um agachamento com salto, faz. Se o seu condicionamento te permite fazer um agachamento com salto, faz. Aqui sim, o mais é mais mesmo, vai ser melhor para você, você vai gastar mais caloria. Mas se você faz um agachamento bem, e quando você vai fazer um agachamento com salto, você faz ele todo errado, calma, freia. Você precisa fazer o agachamento? Precisa, você precisa do estímulo. Mas de repente o agachamento com salto é muito para você agora. Então, o segredo da atividade funcional do exercício funcional, o grande segredo do exercício funcional, se a gente for pegar na verdade, é fazer o máximo que você consegue, mas respeitar os seus limites, respeitar as limitações cardiovasculares, respeitar as limitações de mobilidade. Se você respeitar seu cardiovascular e sua mobilidade, você não vai ter lesão, bem provável de você não ter lesão,
e você indo ao máximo dentro desse seu limite, você vai ter grandes resultados. Ok? Então, como que eu faço a evolução? Que nem eu falei, a evolução do exercício funcional, ele é sempre do simples para o mais complexo. Esse simples consegue fazer? Está fazendo com perfeição o movimento? Então evolui. Cara, eu ainda não estou fazendo com perfeição o movimento. Continua nele, ele vai ser o melhor para você. Ok? Então não tem muito segredo. A gente precisa de coisas simples que são trabalhadas, aperfeiçoadas. Ficou perfeito? Passa para o próximo nível. Ficou muito bom? Passa para o próximo nível. O condicionamento, você está fazendo uma corrida e ela já não está mais elevando seu batimento, começa a combinar ela com corrida com salto. Você precisa sim de estímulos cada vez maiores? Precisa, desde que sua base esteja bem feita. Ok? Beleza. E aí, como que eu consigo colocar esses exercícios mais avançados? Eu posso colocar de duas formas. Eu tenho como fazer educativos, eu tenho como fazer exercícios mais simples que vão me proporcionar exercícios mais complexos, e eu tenho como fazer exercícios adaptados que vão me levar a exercícios complexos. Ok? Eu posso fazer tanto o simples durante muito tempo, aperfeiçoar ele e tornar ele mais complexo, como eu posso, por exemplo, no caso do agachamento, eu posso parar o agachamento simples, começar a fazer alguns educativos de um agachamento mais com salto, algumas coisas que eu preciso, como só fazer o salto, só fazer o pouso do salto, para depois juntar o agachamento que você já faz bem feito com o salto e com o pouso. Entendeu? Então não é complicado. O que eu vejo também muito aqui? O Grupo Longevitar já tem 12 anos, estamos indo para o nosso 13º ano, e eu já trabalho com atividade física há 22 anos. O que eu mais percebo é que os nossos alunos, a gente tem basicamente 3 tipos de aluno. Aqueles apressados, que eles veem outras pessoas treinando e o resultado de outras pessoas, e eles não querem respeitar o limite do próprio corpo, eles querem ir mais, eu quero mais, e não conseguem perceber que para eles aquilo ali já é o suficiente. E quando eu falo suficiente, não é o suficiente no caso assim de, não, tá bom, é só isso. Não, não é isso. O seu corpo só te permite até aqui, por enquanto. E a gente tem que ter muito cuidado com os apressados. A gente tem que ter cuidado também com aquelas pessoas que não têm coragem. O que eu chamo de pessoas sem coragem? São pessoas que, de alguma forma, já fizeram algum tipo de treinamento que lesionaram elas. E aí, essa lesão que ela teve durante o treinamento faz ela ter medo de evoluir. Então, a pessoa, de vez em quando, ela não quer evoluir por medo. Como ela já se machucou, ela não quer tentar algo novo, ela não quer fazer um exercício que possa proporcionar grandes coisas para ela por medo. E a gente tem que trabalhar o medo disso aí. E tem aquele, sim, que é o preguiçoso. Preguiçoso, Rafael? Existe preguiçoso. Verdadeiramente falando, existe preguiçoso. Aquele que sabe que é bom, mas fala assim, não, depois eu faço. Não, minha vida está tão boa assim. Ele ainda não percebeu, ainda não encontrou um motivo pelo qual ele precise realmente começar a atividade física. O corpo dele ainda não está doendo, ele não está com um sobrepeso que incomode, ou de vez em quando até tá, mas ele fala assim, cara, eu não tenho disposição nem para acordar e fazer meu trabalho. Imagina eu começar a fazer uma atividade física. Então a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com os apressados, as pessoas que perderam a coragem porque já tiveram alguma lesão, e com os preguiçosos que nunca querem começar. E são aqueles que quando começam são os que mais desistem. Porque eles desistem porque eles não têm uma motivação para dar continuidade. Muitos deles nem começam, e os que começam normalmente dão uma fraquejada. Então quando a gente fala em ativação com exercício funcional, eu quero frisar para vocês que as principais coisas para você se tornar ativo com exercício funcional é você caprichar no seu aquecimento. Quando eu falo caprichar no seu aquecimento, você precisa sim trabalhar mobilidade, você precisa sim trabalhar sua estabilidade para que você tenha um movimento perfeito, para que você tenha um movimento bem feito para não te causar lesão. Você precisa sim, nesse aquecimento, preparar as estruturas do seu corpo para elas estarem aptas à segunda fase, que é o treinamento propriamente dito. Aí no treinamento propriamente dito, você consegue fazer? Faça o mais intenso possível. Lembra, para você fazer mais intenso, você tem que ter uma base bem construída. E na finalização, você tem que conseguir voltar à calma, voltar à sua calma, voltar à tranquilidade. E de preferência fazer um pouco de exercício de alongamento para você estar mais hábil.
para o próximo exercício, próximo dia de atividade. Ok? Então, se você quer começar um exercício funcional, faça com responsabilidade. Você, mais do que ninguém, tem que cuidar do seu corpo. Eu aconselho, eu sou educador físico, eu sou fisioterapeuta, e eu aconselho realmente, procura alguém para te orientar. Mas lembre-se sempre, quando você procurar alguém, que você tem algumas coisas que você não pode deixar de fazer. E se esse profissional não está te oferecendo isso, corre. Vai procurar um profissional que cuide dos seus padrões de movimento, que cuide da estrutura do seu treino. Não é só o oba-oba do exercício funcional. Existe uma ciência, uma técnica. Existe uma prática que ele tem que fazer com você para que você evite suas lesões. Ok? E aí eu venho te chamar novamente. No dia 19, eu estou abrindo uma turma de atividade funcional, de exercício funcional. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber mais sobre como fazer atividade funcional, exercício funcional, de uma forma correta, me pergunta no direct. Eu vou ter o maior prazer de te responder. Eu estou aqui para isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui durante a nossa live, pode fazer. Agora eu estou totalmente aberto a perguntas para que eu possa responder e deixar mais claro para você se ficou alguma dúvida. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Então lembra, exercício funcional, já que não tem dúvida, eu vou só lembrar na cabeça de vocês. Exercício funcional deve ser feito, sim, principalmente você fazendo um bom aquecimento, onde você tem que ter uma mobilidade e estabilidade, trabalhar essas valências. Uma parte principal onde você vai trabalhar seus exercícios, partindo do mais simples para o mais complexo, desde que você consiga fazer aquele exercício, aquele movimento da forma correta. E uma parte final, onde você deve, sim, fazer um alongamento e uma volta calma para que você tenha grande sucesso. Não precisa mais do que 20 minutos. Precisa ser feito de forma correta. Pode ser fracionado? Pode. Pode ser direto? Pode. O importante é se mantenha ativa e o exercício funcional pode te ajudar nisso. Quem tem dores nas costas ou no joelho, algum tipo de lesão, pode fazer exercício funcional? Pode e deve. Se você tem alguma dor nas costas ou você tem alguma dor no joelho, dependendo do local das costas onde você esteja falando, de repente pode ser um local de estabilidade. O joelho é um local de estabilidade. E muitas vezes, por a gente faltar mobilidade de quadril ou mobilidade de tornozelo, a gente começa a forçar o joelho de uma forma inapropriada. E aí o joelho, que é um local de estabilidade, acaba que ele começa a ter que ter componentes de mobilidade, além do que ele precisa, além do que ele faria. Então, sim, se você tem dores no joelho, o exercício funcional é excelente para você. Desde que naquele início que a gente falou, na parte de aquecimento, você trabalhe bastante esses padrões de movimento com as suas mobilidades, com a sua estabilidade, que você coloque para funcionar o corpo de forma adequada. O corpo funcionou de forma adequada, você vai ver que até essas dores no joelho que você sente, elas vão diminuir, se não desaparecerem. Ok? Nas costas também, a gente tem locais das costas que nem eu falei, a coluna lombar ela é uma parte ela dá estabilidade. Só que muitas vezes, para a gente ter uma falta de mobilidade de quadril, a lombar, quando eu vou fazer sentar, quando eu vou levantar, ela se torna, tem um componente um pouco mais de mobilidade do que ela teria que ter. E ela começa a doer. O meio das costas já é de mobilidade. E se você não tem mobilidade, o corpo vai te cobrar. Ok? Então, existem sim sequências. Não dá para a gente conversar sobre todas elas aqui, mas o importante é, quer fazer um exercício funcional para se tornar ativo? Lembra, o aquecimento contendo mobilidade e estabilidade é muito, muito importante. A parte principal do seu treino realmente tem que ter uma escala do mais simples para o mais complexo. É o que você consegue fazer respeitando os seus limites articulares e os seus limites cardiovasculares, para você não fazer em excesso. E lembrar de, no final, sempre alongar e fazer um exercício para volta calma. Se você fizer o exercício funcional dessa forma, eu te garanto que você vai se tornar mais ativo e o seu risco de lesão é muito pequeno, o risco de ter dores é muito menor. Ok? Respondi para você? Ficou claro? Ficou legal? Beleza, muito bom. Gente, qualquer dúvida, pode me mandar um direct, pode mandar uma mensagem para mim. Eu estou aqui para ajudar vocês. E que nem eu falei,
Dia 19 agora, eu abro uma turma de exercícios funcionais, onde eu vou passar para você exercícios individualizados e a gente vai ter alguns encontros em grupo para a gente alinhar pontos principais, ok? Vem, vamos se exercitar, vamos transformar nossas vidas, vamos ficar mais ativo e mais saudável, tá bom? Um grande abraço, amanhã a gente tem mais. Amanhã vai ser super legal, porque eu vou falar sobre como emagrecer utilizando exercícios funcionais. Então, o emagrecimento através dos exercícios funcionais, que é o que as pessoas mais procuram, ok? Amanhã estou aqui para falar com você sobre isso. Um grande abraço, tudo de bom. A gente se encontra amanhã na nossa maratona. Até mais.